Amém, irmãos, a paz do Senhor. A mensagem da cruz, né? Nós pedimos para cantar esse louvor. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Está na tela. Nós temos muitos versículos hoje para meditar. Provavelmente nós vamos mencionar alguns. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Esta é Paulo escrevendo aos Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para todos que creem, poder de Deus. Na verdade, algumas traduções estão assim, a mensagem, certamente a mensagem da cruz, em vez da palavra, que é a mesma coisa, palavra e mensagem. E é desta fonte que vem o louvor que nós cantamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas o que é a mensagem da cruz? Que mensagem é essa? Qual é a mensagem que está na cruz? Esta música provavelmente é a música mais cantada de todos os tempos no meio evangélico. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas é verdade que tem hora que a gente se perde. Qual é a mensagem da cruz? Ah, foi na cruz que Jesus nos salvou. Sim, não só isso. Eu vou contar a história da cruz para os irmãos. E depois nós vamos abrir alguns textos. E vamos tentar dimensionar esta mensagem. Que mensagem é essa? Essa mensagem da cruz é talvez o maior pregador de todos os tempos, Billy Graham. Ele nunca teve coragem de desviar a sua mensagem desse foco. Ele não pregava outra coisa. Um dia, ele foi para um lugar, uma grande conferência. Então ele pregou, segundo ele, uma mensagem poderosa. E quando ele chamou as pessoas para se converterem, parece que apenas 18 pessoas vieram à frente. E ele, que era acostumado a receber milhares de pessoas para orar por elas, ficou decepcionado. Então, o anfitrião que havia chamado, ele chegou e disse: você está decepcionado, não está, Billy Graham? Sim, mas a culpa é sua. É porque você não pregou a mensagem da cruz. Você esqueceu de pregar a mensagem da cruz. Você pregou outra coisa. Você não foi chamado para pregar outra coisa a não ser a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Spurgeon conta uma história para comparar o que é a mensagem da cruz. Segundo ele foi visitar uma senhora idosa, já nos seus últimos dias de vida, e quando percebe no seu quarto, há um papel, né, bem, num quadro direitinho, bonitinho, e ele perguntou à senhora, o que é isso aqui? E ela disse, isso é a minha patroa, que me deu de recordação. E a patroa dela já havia falecido há algum tempo, bastante tempo, né? E deu aquilo de presente para ela. E ele disse, você sabe o que está escrito aí? Ela falou, não, é uma lembrança que ela me deu. Ela falou, aí está escrito que a grande fortuna da sua patroa foi deixado para você. E a pegaram e a levaram diante das autoridades, que foi confirmada.
mas ela já estava nos seus últimos dias de vida e não pôde aproveitar nada. E assim Spurgeon disse: assim são os crentes que não sabem o que Deus deu para eles. Está pendurado no seu quarto, está nas suas mãos, mas não conhece a riqueza que Deus transferiu para ele, e às vezes vivem uma vida de necessidades, miserável às vezes, porque não conhecem. E assim que ele chama a gente para despertar o que é a mensagem da cruz. E esta mensagem da cruz, ela começa com pequenos fragmentos no Éden, né, através dos cordeiros que é mortos para vestir Adão. Depois ela passa pelo Egito, quando o sangue passa nos umbrais da porta. Depois ela passa no deserto, e no deserto ela tem a sua figura, que quando os povos que estavam no deserto começaram a reclamar, a queixar de Moisés e a queixar de Deus, serpentes começaram a pegar. E era uma serpente terrível. A Bíblia o chama de abrasadora. Não se sabe se é uma espécie dessa, mas o que parece é que ela dava uma febre tão alta que o chamava de serpente abrasadora, e picava e morria. E é uma situação complicada. Deserto é areia, e a serpente se esconde na areia. E os israelitas não têm sapato como nós, têm sandália. E aí configura aquela história do Éden: e ele te ferirá o calcanhar. Satanás, e Jesus disse lá no Éden: e tu ferirás o calcanhar. E eles estavam numa situação de desespero, e eles correm para Moisés e dizem: Moisés, nós pecamos contra Deus, pecamos contra ti, mas peça a Deus que nos livre. Como diz, não tem alternativa, tem que pedir a Deus. E Moisés, então, Deus, orientado por Deus, fez uma serpente de bronze e a colocou no alto. E Moisés disse: agora todos que forem picados, olhem para a serpente e vivam. Então ali começa a cruz. Tanto é que Jesus, quando está conversando com Nicodemo, ele diz: assim como a serpente, Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem há de ser levantado. Do mesmo jeito, só que lá Moisés coloca uma serpente. Aqui Jesus está dizendo que é ele, o Filho do Homem, ou ele mesmo, o Filho de Deus, que vai ser crucificado na cruz. E às vezes essas duas versões trazem um pouquinho de desentendimento. Por que Moisés botou a serpente e por que Jesus disse que era a mesma coisa, se Jesus é o Filho de Deus, se a serpente é Satanás? Essa serpente que Moisés colocou no deserto, levaram consigo, e lá na frente o rei Ezequias, quando fez uma reforma religiosa, ele pegou e a esmagou, porque o povo estava cultuando a serpente. Como ela foi um objeto, eles passaram a adorar, queimar incenso para ela. Ezequias chegou e destruiu aquilo. Isso aqui não é o que vocês estão pensando. E o que era aquela serpente? O que é Jesus no Calvário? E essas mensagens, às vezes, elas nos confundem, porque Jesus diz que é a mesma. Vamos tentar construir. Vamos para Isaías 53. Isaías 53, a partir do 4. Vamos ler alguns versículos. Isaías está falando do momento em que Jesus está sendo crucificado. Isso, em torno de 500 anos antes de Jesus ser crucificado. Não é que Isaías viu e escreveu. Ele escreveu, ele viu antes do acontecimento. Então está lá: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Primeira coisa, tomou as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Coitadinho de Jesus, morreu na cruz. Não, ele estava ali, levando a enfermidade e as dores. Prossegue. Mas ele foi transpassado. Ele foi o quê?
Uma espada transpassou o seu corpo. Ele foi transpassado por quê? Transgressões. Por causa do nosso, ele precisava derramar o seu sangue pelo nosso pecado. E ele foi moído pelas nossas. Moído. Esta palavra moído, nós sabemos bem o que significa, mas ele apanhou tanto, ele teve tanto tipo de sofrimento e de escárnio, e tudo que ele foi considerado moído. E esse moer dele nos traz a iniquidade é levada. O castigo que nos traz a paz. Ele recebeu um castigo. O castigo que me traz a paz. Estava sobre ele pelas suas pisaduras. Pisaduras é uma ferida, como se fosse um calo de sapato. A gente pode chamar no popular, um calo é uma pisadura, que é algo que vai esmagando, esmagando, até se tornar uma ferida. Mais um. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa. Estávamos todos fora do caminho de Deus, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade deles, o preço do pecado deles, e o trouxe para junto. Mais um. Ele foi oprimido e humilhado. Oprimido. Ele foi julgado sem nenhuma defesa. Ele foi humilhado. A humilhação dele teve o escárnio, tirada das roupas, que ele ficou nu, e foi jogado ali, foi desprezado ali e colocado no lugar bem alto para que todos passassem, pudessem ver. E Gálatas fala alguma coisa ainda. Está aqui, depois nós vamos ver na frente. Mas não abriu a sua boca, ele não se queixou disso, porque ele não estava olhando para tudo isso que estava acontecendo, ele estava olhando para outra coisa. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele não se queixou, não falou nada. É como se ele dissesse: vamos continuar. Por juízo opressor foi arrebatado. Juiz opressor é juiz, né? Ele foi julgado injustamente. E da sua linhagem, quem dele cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi tirado de entre os homens. Ele não é mais homem. Quer dizer, não está mais entre os homens. Ele foi cortado. Ele foi tirado daqui. Mais um. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum o achou em sua boca. Olha, designaram-lhe sepultura com os perversos. Ele foi morto como um criminoso. Designaram a situação dele. Mas ele esteve na morte de que jeito? Entre os poderosos. Lá, na maneira de morrer, ele estava numa maneira humilhada. Mas a hora que ele desce à morte é diferente. Vamos mais. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Deus agradou. Agradar é ficar feliz, é ficar contente. Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, fazendo toda aquelas dores. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua alma. O que é a alma? A alma é a vida. Essa vida natural, não é a vida do Espírito. Ele deu essa alma para quê? Como oferta. A alma é o sangue. Você sabe o que o sacerdote ia fazer de trás, lá para encontrar de trás do véu? Ele tinha que ir, mas tinha que ir com sangue. E disse Hebreus que ele foi, mas foi com seu próprio sangue. Ele deu a sua alma, o seu sangue, para entrar no lugar onde não fechou mais. Vamos lá.
e verá o fruto do seu penoso trabalho, sua alma ficará satisfeito, o meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Mais um. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu acho que já é o suficiente aí. Então o que acontece? Quando Jesus vai para a cruz, ele vai levando o quê? Ali ele vai derramar o seu sangue. Aliás, ele vai levando uma coroa de espinho. Fisicamente, a única coisa que Jesus vai levando é o quê? Uma coroa de espinhos. Por que esses espinhos? Quando Deus amaldiçoa a terra, ele diz o quê? Vai produzir espinhos. E Jesus disse, eu estou levando. Estou levando as suas maldições. Não está escrito que ele levaria aqui as nossas maldições nesse texto, mas outros têm. Então, quando ele leva o espinho sobre a sua cabeça, ele leva a maldição lançada sobre a terra produzirá espinhos. Então, ele leva ali. Mas ali agora ele não leva nada, não leva as suas roupas, não leva absolutamente nada. Mas, Isaías está dizendo que ele levou a opção de coisas. Ele levou o meu pecado, a minha dor, a minha transgressão, a minha separação de Deus, levou os meus sofrimentos, levou a minha angústia, levou o meu pavor, me levou a minha eternidade que estava destinada ao inferno, ele levou tudo consigo. Lembra da serpente? Quem ele levou para a cruz? Quem ele leva para a cruz de novo? Ela. Ele a levou, Satanás, com todos os seus males para ali. Só que ele desceu da cruz e o resto ficou crucificado. Ele sai da cruz, ressuscita ao terceiro dia. Mas aí o restante da Bíblia vem dizendo que ele deixou cravado na cruz o meu pecado, a minha dor, o meu sofrimento. O que ele levou consigo, ele levou sobre si as minhas dores, ele aguardou lá. Ele levou sobre si o meu pecado, ele deixou lá. Ele levou sobre si a minha separação com Deus, e ele a deixou lá. E ele as crucificou lá. Porque ninguém podia levá-las, mas ele podia levar. Porque ele sofreu pelo meu pecado, ele sofreu pela minha transgressão, e ele ali cravou na cruz. Por que a serpente? A serpente era de quê? Bronze. De que era o holocausto, o altar do holocausto? Lugar de se fazer justiça? De bronze. A serpente era de bronze. Então a serpente, esse pecado, essa angústia, esse pavor, ele levou como a serpente de bronze, ela está lá. E do jeito que Moisés a cravou na cruz, ela agora fica definitivamente levada por Jesus, e ela foi cravada na cruz. Aleluias. Ele a leva e a prega na cruz. Então, quando Moisés faz aquele símbolo, Moisés não estava dizendo, o Jesus que estará na cruz vai te curar dessa ferida. Não, ele estava dizendo, olha, Jesus vai levar alguma coisa para a cruz. E ele vai levar o quê? A serpente. E vai fazer justiça. Ele vai deixar ali o pecado de nós todos. Ali ele vai pagar. Ele deixou cravado ali. Então, uma grande confusão que se faz. Por quê que era uma serpente com Moisés? Por que que é Jesus? Não, porque Jesus também vai com a serpente. Todo o mal que Satanás produz para o homem, Jesus a levou consigo para a cruz. Estava nele. E por final, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele está dizendo, eu estou entrando no Santo dos Santos, e não é com o sangue de animais, é com o meu próprio sangue, e ficará aberto para vocês entrarem. Não haverá mais separação.
Ele diz: está consumado, toda a obra da redenção foi concluída. Há muitos textos, como um curioso de Pilatos. Está escrito na cruz de Jesus: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi Pilatos que escreveu. E parece, para que isso? Aí os correram lá e disseram: Pilatos, não escreve assim, fala que ele que disse. Pilatos falou: o que escrevi? Escrevi. O que está escrito na cruz não se apaga. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O que está escrito na cruz não se apaga, não se revoga. Ninguém manda tirar o que eu escrevi, escrevi. E por mais que os judeus não gostem disso, mas está escrito: ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores, levou as nossas doenças, levou o nosso castigo, levou a nossa distância de Deus. Ele levou tudo e a deixou como Moisés, cravado. E sabe qual é a mensagem da cruz? Olhe para a cruz, é a mesma de Moisés. Quando estes males te atacar, você só faz o quê? Olha para a cruz. Quando Satanás, que é o autor de todos esses males, te tocar no calcanhar, olhe para a cruz e você será curado. Já diz Isaías: olhe para Deus e sereis curado. Salmo 103 diz: ele é quem nos cura de toda doença e nos sara de toda enfermidade. Está sobre ele, ele levou, está sobre si, ele pagou este preço. Ele levou ali com esse propósito. Que está não é Jesus. As igrejas evangélicas usam a cruz. Vocês já perceberam que nós temos 3 aqui? O que tem nelas? Nada. Porque quando Jesus desceu da cruz, o que ficou na cruz não é visível. Mas na cruz de Cristo tem algo crucificado. O meu pecado, a minha dor, o meu sofrimento, permanecem para sempre cravados na cruz. E Paulo escreve: e triunfou dele na cruz, e o expôs ao ridículo. Está escrito onde? 1 Colossenses 2,14. 1 Colossenses 2, 14 e 15. Oi? Não, é Colossenses. Acho que está um pouquinho atrás aí. 1 Colossenses 2. Está 1. Colossenses 2. 2,14. Colossenses 2. Segundo livro de Colossenses. É Colossenses capítulo 2. Isto, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando numa. Isso aqui era mais entendido antigamente. Antigamente se pegava, quando você ficava devendo alguém, assinava uma promissória. E o dono do mercado ia lá e botava no prego. Era isso que se falava. Cravar ali vem disso aí. Então havia uma dívida. E ele fez o quê? Removeu inteiramente. Ele pegou a sua dívida e fez o quê? Cravou aonde? Na cruz. Sua dívida era visível? Não.
ela não está visível, mas ela está na cruz. A sua culpa, a sua dívida. Tem mais um pouquinho. E despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: está aqui, Satanás, a obra sua, e ficará pendurada aí para sempre. Eu sairei daqui e vou ressuscitar ao terceiro dia, mas a obra sua estará na cruz para sempre. Esta é a mensagem da cruz. O pecado que você cometeu, foi errado, ele está na cruz. A doença, o mal, a enfermidade que vem sobre você, existe porque esta areia tem serpente. Esta terra é reino de Satanás, o mundo jaz no maligno, está aqui, estamos sujeitos. Mas é só olhar que ela está lá. Quando ele te ferir, olha que está lá, está pendurado lá. É verdade que o rei Ezequias teve que destruir aquela serpente, mas era para ser guardada, porque Moisés guardou e Josué levou e já estava lá no rei Ezequias, mas o povo começou a adorar aquilo. E você sabe o que é adorar a serpente? É quando você valoriza a doença, a enfermidade, a dor, o pecado. Quando você se coloca como vítima, agora eu vou ter que falar mais pesado, vítima de alguém que falou de mim, de alguém que me maltratou, de alguém que não gosta de mim, de alguém, vítima. Ei, seja o que for, está cravado lá, não está mais com você. O seu pecado não está mais com você, a sua enfermidade não está mais com você, a sua dor não está mais com você, foi cravado lá. Esta é a mensagem da cruz. Por isso, esta mensagem da cruz é a mensagem única de salvação. É o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a cruz. O centro de todas as coisas é Jesus. E o centro da vida de Jesus é o momento que ele está na cruz. Esta é a mensagem da cruz. Se Jesus levou tudo e levou a minha salvação, me deu a salvação, me deu cura, o que faço para ter? Se ele me salvou, e muitos do que ele se salvou vai para o inferno, porque ele salvou e eles não olharam para a cruz. Os que olham para a cruz de Jesus, os que a confessam e deixam, alcança misericórdia. Os que olham para a cruz e dizem: o meu pecado está lá. Lembra de Lutero? Lutero estava lá no final da reforma, Satanás apareceu para ele em pessoa e fez a lista de tudo que ele tinha feito de errado, e não era pouca coisa. E foi dizendo uma por uma, ele diz: mas o sangue de Jesus me purificou de todas elas. Esta lista sua é falsa, ela está lá. Isso aí é uma cópia barata. A original está lá na cruz. Então não adianta nós persistirmos com a serpente que está, querer matar a serpente que está nos incomodando, se o remédio para ela é olhar para a cruz. Olhe lá, e quando você olha para a cruz, faça como você olha para a nossa cruz. Não faça, desculpa, como uma outra cruz que tem em outra igreja, que está Jesus crucificado lá. Jesus não está crucificado lá. Tem outra coisa crucificada, é a serpente. É ela que está lá crucificada, do jeito que Moisés fez. Uma serpente de bronze, uma serpente está lá, ó. Você está aqui, porque praticaram a justiça no seu lugar. Então, quando nós gostamos de dizer, Jesus não perdoou o seu pecado, ele pagou o seu pecado. Não foi que ele disse, ele era juiz e disse: não, eu resolvi desconsiderar e te perdoar. Ele pagou o seu pecado. Ele apegou a condenação do seu pecado e apagou lá.
Ele não te curou. Ele pagou o preço da sua cura. Uma coisa é nós recebemos um milagre e é maravilhoso, mas outra coisa é quanto ele teve que passar para adquirir isso. Que se ele tivesse apenas perdoado o meu pecado, que não era possível, porque a dívida tem que ser paga, ele poderia ter vindo ao mundo do jeito que parte dos israelitas pensavam, vir como rei, estabeleceu o seu trono e comandar até a eternidade. Aí sim ele podia vir e dizer: não, Israel, perdoados estão os seus pecados, eu vos ensinarei o caminho que vai andar. Mas ele veio como homem, porque a maldição era para homem. O filho da mulher te pisará a cabeça. Então Jesus teve que se tornar homem, porque não faz sentido se Jesus veio ao mundo e não vai para a cruz. Não faz sentido, não é porque nós até às vezes imaginamos que todo esse sofrimento de Jesus, toda essa angústia, todo esse pavor, todo o fato de ser crucificado, que foi o sofrimento. Não! A dívida é muito maior. Ele pagou o preço do pecado de todos nós. Quando ele estava, em certo momento na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? E era justamente o período em que ele estava pagando o meu e o seu pecado, a minha e a sua dor. Esta é a verdadeira mensagem da cruz. Ninguém vai a Deus sem Jesus. Não existe salvação sem passar pela cruz. Em absoluto, ninguém, impossível chegar a receber qualquer coisa de Deus, porque Jesus centralizou todas as coisas nele. Deus centralizou em Jesus todas as coisas. Agora eu tenho a mensagem da cruz. Aí o autor diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E ele repete tantas frases, tantos benefícios que tem ali, porque é a coisa mais preciosa que existe, é a coisa maior que existe. Eu posso dizer, não há nada, nenhum ato, nenhuma função, nada em absoluto, nem o nascimento de Jesus, nem o dilúvio, nada em absoluto, nem a ascensão de Jesus, nem a descida do Espírito Santo, não há nada como o momento que ele diz: está consumado. Está consumado, o plano da redenção foi finalizado com sucesso, e Satanás foi exposto como a serpente na cruz, e ela está ali agora, como diz o último texto, e triunfou deles na cruz, triunfou. E Paulo ainda diz, como João também no livro de Apocalipse, o seu último inimigo é a morte, e depois no Apocalipse ele diz: onde está a morte? Onde está? Porque Jesus ressuscitou. E ele simplesmente, quando ele abre um caminho para a eternidade ali, ele abre um caminho para todos nós passar. E não pensa que o ato de Jesus ali era um ato dali para frente. Ó, para você ter ideia, a importância disso, o ato de Jesus na cruz tinha a ver com os que serviram no passado. Porque está escrito no livro de Mateus, que no momento em que Jesus dormia na sepultura, muitos corpos de santos ressuscitaram em Jerusalém, e passaram pela cidade e subiam aos céus. Por quê? Porque eles eram homens de Deus, pessoas de Deus, talvez aí pessoas tão importantes como Davi, como Abraão, como Enoque subiu, como Elias também subiu, como tantos outros. Eles estavam detidos na morte, mas quando Jesus os crava o poder de Satanás na cruz, eles saem da sua sepultura, ressuscitam em Jerusalém, dão um passeio pela cidade e destinam ao céu. A morte de Jesus, ela é um ato tão importante na vida, assim como divide o tempo. Nós conhecemos o tempo por duas frações, antes e depois de Cristo.
mas ele é antes e é depois de Cristo. A morte dele é o centro de todo o universo, é o centro de todos os acontecimentos. Não há nada tão importante, não há nada tão grande, e eu posso dizer que não há nenhuma outra mensagem como esta, não há algo tão sublime, não há algo tão poderoso. O inferno nunca se abalou como nesse dia. Imagine, Satanás lá com suas chaves, tudo preso, naquele inferno, e ele desce. Ele desce com um companheiro, né? A turma gosta de brincar. Ele levou um ladrão consigo. Como se Satanás tivesse dito, esse aí é meu. Eu disse, não, porque ele me confessa nossas últimas palavras da cruz, esse também é meu. Tira ele daqui. E ele entra no inferno. E nós não sabemos o que aconteceu ali. Mas só sei que a Bíblia diz, e ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. A maldição do pecado era o quê? A morte. O dia que comer, morrerás, né? E a morte era o quê? Era o inferno, era a separação. Mas ele agora tem a chave. E quem tem a chave faz o quê? Abre e fecha. Esta é a mensagem da cruz que Jesus nos dá, é nela. Então Paulo está escrevendo no primeiro texto, o camarada que não conhece isso, acha que a mensagem da cruz é uma loucura, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus, poder de Deus. Mas se tudo isso foi me dado, o que eu faço para receber? A salvação você faz, confessa, você aceita, confessa e creia. E as outras coisas, confessa e creia. Tudo é possível ao que? Crer. Se você crer que essa obra foi consumada, e eu diria que você crê, talvez lhe resta uma palavra como aquele homem, me ajuda Deus na minha pequena fé, mas você crê nisso. Mas agora eu tenho que olhar para a cruz. Olhe para ela e sereis curados. Palavra de Moisés. Olhe, como Isaías repete, se não me engano, em Isaías 45. Olha para mim e sereis curados. Olha para mim. Então olhar para a cruz não é olhar e está Jesus pendurado, não. É olhar e ver que aquela dor que está em você, não está em você, está lá. Igual de Lutero, aqui Lutero, tudo que você fez, ele disse, essa cópia é barata, a minha está lá, a original. A doença que você tem aí, ela está aí, não estou dizendo que você está, não seria hipócrita e você dizer que não, essa doença não está aí, ela está. Mas tem outro lugar que ela está lá, pendurada, cravada na cruz. E sabe com o que ela está? Com bronze. Foi feita justiça por ela. Foi feita justiça. E como eu vou alcançar isso? Olhe para a cruz e creia. Mas se Jesus salvou e muitos vão para o inferno, se Jesus curou e muitos permanecem doentes, se Jesus trouxe a paz e muitos vivem desoladamente desesperados, o que está errado? Há algumas maneiras de se alcançar isso. Primeiro é crer, olhar para a cruz. A palavra olhar, que está escrito lá, não era assim, o pessoal olhava aqui e passava e dava uma olhadinha para a cruz, não. A cruz está lá, ele pega um banquinho, senta na areia mesmo e começa a contemplar a cruz. E aí ele vê que aquela serpente que o pegou, está lá. E ele vai concluir, ela não pode me injetar veneno porque ela já está lá. Esse veneno não existe, é apenas uma cópia barata, a verdadeira está lá, e ela é de bronze. É assim que nós olhamos para a cruz, dizendo, Jesus, tu levaste. Aí vem a oração. Eu disse que era meninos, porque pedia, enquanto já está tudo feito. Mas por que Jesus manda pedir? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que proclamar isso? Por que eu tenho que insistir em receber isso? Vou só te dizer porque o nosso pedido estava errado.
Você estava pedindo uma coisa, querendo que Deus te desse isso. Agora pensa diferente. Pensa aquilo que Ele já te deu. É diferente ou não? Se eu chego na casa de alguém aí, que me deu um presente, me deu alguma coisa, eu chego lá e disse: ô fulano, eu vim aqui, me dá aquele objeto. Ele vai lá, vai pegar e me entregar. Mas se eu chegar lá e dizer: olha, você podia me dar aquilo, rapaz? Eu estou interessado naquilo, eu gostaria tanto de ter aquilo. Como assim? Eu já te dei. Lembra da mulher que tinha um belo quadro na parede? Ela tinha muitas riquezas e não sabia. Nós temos muitas riquezas em Cristo e não sabemos. Eu preciso ter, preciso. O que aquela mulher precisava fazer? Abraçar o papel e comer? Não. Ela tinha que ir às autoridades e dizer: olha, está aqui, tudo isso aqui é meu. Vai ao juiz e diz ao juiz: juiz, tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. E cadê o diploma? Está escrito lá na cruz. Isto é meu. Quem é o juiz? Deus. Então vamos para Deus, não como se Deus não quisesse nos dar alguma coisa, mas vamos para Deus que já nos deu, espera para nos entregar, mas a nossa fragilidade não é capaz de conhecer, de possuir, como aquela mulher, a sua falta de compreensão não compreendia, que não deixava ela possuir aquilo que era dela. Deus nos deu todas as riquezas, como está escrito lá, e Ele nos encheu de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a obra está consumada. Esta mensagem é a única mensagem que nós precisamos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a cruz. Ô Moisés, e daqui para frente, se uma serpente me picar, Moisés, não vai acontecer mais nada. Não, vai continuar acontecendo, a menos que você olhe para a cruz. Quando a nossa fé estiver naquele que levou as nossas dores e nossa enfermidade, assim como a nossa fé tem se firmado com mais eficácia naquele que levou o meu pecado, é muito mais fácil eu acreditar que Jesus levou o meu pecado do que acreditar que Jesus levou a minha enfermidade. Por que isso? Porque a enfermidade eu tenho outros e o pecado não tem. Para levar o meu pecado, como disse Pedro, não há nenhum, nem nos céus, nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus. Então, fechou-se todas as portas, só tem uma que é Jesus. E como esta porta é a última, se você faz qualquer coisa, peça o que queres que te darei. Dá a sua vida, dá a sua crença, lança-se sobre Ele, porque não tem jeito, não adianta você buscar, porque todas as outras portas se fecharam, só há uma que é Jesus. Mas quando você tem diversas portas, e essa, na concepção humana, intelectual, é a mais difícil. Porque para nós é fácil acreditar que um médico que estudou o remédio que foi produzido por laboratórios, e eles são dádivas de Deus para nós, é fácil acreditar que eles resolveram os nossos problemas. E por ter essas opções, nós desviamos os nossos olhos da cruz e colocamos os olhos em outro lugar para nos trazer a salvação. Mas Ele levou
sobre si as nossas doenças, enfermidades e dores. Ele já levou. Portanto, se você queixa, não pode queixar de Jesus, porque Ele já fez. O que eu tenho que fazer? Buscar isso. E aí vem a nossa oração. Ela não pode ser mais uma oração de coitado. O que é uma oração de coitado? É quando você chora pela enfermidade. É quando você, de alguma forma, gosta dela. Como diz o popular aí, né? Chama a doença de minha. Às vezes a gente é repreendido, né? Essa minha dor de cabeça não é minha, é do diabo. É ele que tem. Essa dor de cabeça do diabo foi crucificada na cruz. Mas Paulo disse que nós temos que confessar isso. A salvação, está escrito, só temos uma maneira de ser salvo. E qual é a única maneira de ser salvo? Confessar Jesus como Senhor. Não tem, levantei a mão, sim, ele está confessando porque foi um apelo, ele está dizendo, eu aceito Jesus como meu Senhor. Ele confessou, então ele é salvo, ele confessou, e por que ele confessou isso? Confessou para que o céu e o inferno saibam que Jesus é o seu Senhor. O restante vai ser naquele dia, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Mas esse confessar é da nossa salvação. E as outras coisas que eu tenho na cruz? Eu devo confessá-la também. Jesus é meu médico, meu libertador, meu curador, meu Senhor, aquele que me dá a graça, aquele que me sustenta, o meu escudo, o meu caminho, a minha alegria, a minha salvação, o meu baluarte. Todas as palavras que já são bíblicas e todas elas que você pronunciar, nós temos que confessar isso. Você vai dizer, mas se eu confessar sem sentir, eu não serei um hipócrita? Não. Porque é verdade. Você pode confessar e dizer como moço, me ajuda na minha falta de fé ou na minha pequena fé. E é confessando a palavra de Deus que você é salvo em Cristo Jesus. E é confessando a palavra. Por que confessar? Deixa eu tentar te explicar por que você tem que confessar isso. Por que você tem que dizer para o inferno, o céu e as pessoas? Primeiro você ouvir, é claro. Porque quando Deus criou o homem, Ele botou no Éden e disse, olha, te entrego tudo. Tudo. Você é livre, faz o que quiser. O dia que ele serviu ao diabo, ele pegou tudo e deu ao diabo. E todo mundo sabe disso, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Por quê? Porque o homem entregou tudo que ele tinha ao diabo. Mas aí você vem, diz, Satanás, detalhe, Jesus pagou o preço. Jesus me resgatou, Ele me trouxe de novo, Ele me reconciliou com o Pai, Ele me deu nova vida, Ele salvou, Ele limpou os meus pecados. Eu não tenho mais aquele compromisso de Adão com você. Está fora, porque o diabo não pode nada com os filhos de Deus. Ele não pode absolutamente nada, porque agora, o que nós temos que confessar? É confessar justamente isso. Satanás, como Jesus confessou. Aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Não há nada em nós temos que confessar, a minha vida é de Jesus, o meu viver é de Jesus,
Eu não tenho nada com Satanás, não devo a ele nada, e mesmo a Deus que eu devia, Jesus pagou. E aí escreve-se a palavra de Deus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre. E nós estamos livres, e ainda que essa liberdade não chegou a nós, nós temos que começar a confessar isso. E nós agora não somos mais. Conta-se a história de uma criança que foi adotada, e ela, naquele primeiro dia no lar, tinha outras crianças, filho do casal, e botou-se à mesa, e aí todos começou a servir, e ela ficou por um tempo até perguntar a um dos pais: eu posso pegar um pão? Como assim eu posso pegar um pão? Tudo é seu. Tudo que está na mesa, tudo que está na geladeira, tudo que está nessa casa, tudo que você vê aqui é seu, porque você agora é filho. Em Jesus somos filhos de Deus. Em Jesus Ele veio para fazer o seu sangue entrar na nossa corrente sanguínea, como cantam. O DNA dele está em nós. Fomos criados com o seu DNA, então estamos na casa do Pai. Então os nossos desejos, vem o filho pródigo de novo: você nunca me deu um bode. Que bode, rapaz? Você está na casa do Pai, tudo é seu. Tudo é seu, meu filho. Pai, nunca me deste um cabrito para... Tudo é seu. Tudo é seu, porque você é meu filho. Deus nos deu toda a graça, toda a misericórdia, toda a riqueza, toda a bondade, nos encheu nas regiões celestiais, tudo é nosso, para a glória de Deus. Satanás é o que é hoje, um perdedor frustrado. E sabe qual é a alegria de Deus? Sabe qual é o prazer de Deus? É quando você faz isso, um perdedor frustrado. Satanás é um perdedor frustrado, porque você não pode me atacar. E Jesus conta que havia um valente que dominava uma prisão, e veio o mais valente, e fez o quê? Manietou, e amarrou, e libertou os que estavam cativos. Satanás nos era como prisão, mas Jesus veio e o amanietou, e botou nele as suas algemas, e nos libertou, porque Ele é o mais valente. Ele é o mais valente. E a gente fica pensando assim, mas que Satanás, ele é atrevido para falar lá com Jesus. Vai lá no Apocalipse. E ele destruiu com o sopro da sua boca. Satanás não é nenhum perigo, nenhum risco. Ele está aqui para que nós o desmascaramos, porque ele não tem autoridade sobre nós. E aí, nós podemos cantar, sim. Vamos cantar mais uma vez? Cadê o violão? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Cante e abrace esta mensagem, a mensagem da cruz. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluias. Oh, louvado seja o teu santo nome. Oh, bendito seja o teu santo nome, Pai. Aleluias.
ou de cruz se erigiu. Se você quer oração enquanto cantamos este louvor, você pode vir receber oração. Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também